Bem-vindos, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuação àquilo que a gente viu ali na aula 14. No final da aula 14, tínhamos calculado a carga térmica total da câmara fria. O que falta, então? Faltam algumas coisinhas aqui para você aprender a dimensionar direitinho o evaporador dessa câmara fria. Não se esqueça que foi lhe prometido que você dimensionaria com excelência, com critério, com exatidão, evaporadores, compressor, condensador, quando você viu o meu anúncio. E é isso que a gente está fazendo. Você viu que até agora você utilizou um conjunto de conhecimentos importantes e robusto para chegar naquele critério que eu te mostrei ali na aula 14. E agora a gente vai dar um passo à frente aí, tá bom? E aí a gente já vai ter como dimensionar o primeiro componente do sistema, que é o evaporador. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo e fico honrado de estar aí tendo a honra de orientar você nesse caminho, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Então vamos lá, vou fazer um pouquinho de suspense antes aqui. A próxima imagem será chocante. Você nunca mais vai esquecer o que eu vou te dizer agora. Daqui para frente você dirá, foi isso que o Rafael quis me dizer. Se até aqui você não entendeu a diferença entre calor e temperatura, agora você vai entender, é uma outra promessa, tá? Mas, vamos lá então. Tchan, 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 tchan. Rafael, o que você está querendo me dizer? Isso aí eu já vi um monte de vez. Eu vou no açougue e eu vejo carne. Eu vou lá trabalhar, eu vejo evaporador. O que você está querendo me dizer? Fluido? O que é isso aí? Vamos lá, vamos entender. Para que você consiga, meu amigo, retirar calor de qualquer coisa, você tem que bombear calor. A gente está falando de bombeamento de calor aqui o tempo todo. E por mais que você queira bombear, você tem que ter uma coisa necessária aqui. Você, para mandar a água da caixa d'água para a torneira, tem que ter desnível, né? Tem que ter um ΔH de altura. Se você quer que flua corrente elétrica de um circuito ao longo de uma resistência, de uma carga elétrica, você tem que ter diferença de potencial, os volts ali, né, entre um polo e outro, que a gente chama, né? Falando um jargão bem comum. E para que eu consiga transmitir calor, eu preciso do ΔT, bem projetado, para dizer a verdade, né? Bem projetado. Por que, Rafael? O que você quer dizer? Primeiro, se o seu evaporador estivesse com a superfície dele a 15 e a carne aqui a 15, não vai ter flecha de calor. A transferência de calor só acontece se você não aprendeu até agora, aprenda de uma vez por todas. Volte lá e veja as aulas de resistências térmicas que eu te dei. A transferência de calor, meu amigo, só acontece se tem um ΔT de temperatura. Senão, não. Não tem transferência de calor. Mas, Rafael, eu estou usando o ventilador mais turbo plus master spectrum infinitum do mundo, do fabricante magno, e o cara é magnânimo. Se não tiver ΔT de temperatura, não tem nada, cara. Tem que ter ΔT de temperatura. Senão não tem transferência de calor. Pega lá a equação de convecção. HA ΔT. Põe ΔT igual a zero. Multiplica por H infinito se você quiser. Você tem H lá de 1 trilhão. Multiplica por zero de ΔT. Não tem. Não tem nada. O ΔT precisa ser bem projetado. Vamos conversar sobre ele. Vamos lá, cara. Você tem aqui a carne. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu tenho muito carinho para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho muito carinho por você que confiou em mim
Porque você sabe que o seu investimento, a hora que você está vendo o que está acontecendo aqui, tem uma parte do meu investimento, porque não cobre tudo. Eu faço isso com muito carinho. E você que confiou em mim, eu tenho um carinho enorme por você. Tive muita gente me ajudando, mas o conhecimento que eu adquiri hoje não veio montadinho assim. Isso que eu estou te dando é uma joia, é precioso. Guarda para o seu poder competitivo. Guarda para você. Ah, mas eu quero ser professor. Olha, pode. Todo mundo pode. Conversa antes com a gente, mas isso que eu estou te dando é ouro. Te dá uma competitividade enorme. E eu estou preparando mais para você. Para a gente ter um caminho aí próspero para nós. Isso que eu estou te dando é ouro. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha só. Na aula passada eu conversei um pouco com você sobre a ideia de você resfriar de mais ou de menos. E isso tudo tem a ver com o delta. O delta T, antes de mais nada, e você vai ver, né, como você viu alguma coisa já, mas você vai ver mais aqui agora nessa aula, o delta ele precisa ser projetado tanto para que não haja uma agressão superficial na textura superficial do alimento, na carne, no caso de cordeiro aqui, e também por um fator econômico. O fator econômico é importante. Por que, Rafael, que você está falando isso daí? Vamos falar aqui de convecção, tá? Então vamos aqui, ó. Q de convecção é igual a HA vezes delta T. Se o seu delta T é pequeno, né, do objeto em relação à temperatura do fluxo de ar, é pequeno, vamos falar que você quer ter aqui, ó, vamos pegar uns números aqui, ó, para você entender. Vamos falar que você quer ter 1000 de calor transferido, 1000. Você pode ter 1000 da seguinte forma, você pode ter 1 vezes 1 vezes 1000. Aí você tem 1000. Você tem 1 metro quadrado, coeficiente H de 1, quase um regime laminar. Regime laminar, bem tranquilo. Velocidade de vento bem baixinho. Mas você tem um delta T muito grande, aí você tem 1000. Você também pode ter 1000 igual, olha só, 1 vezes 100 vezes 10. Tá? Tem 1000. 10 vezes 100 é 1000, vezes 1 é 1000. Olha, você teve que ter aqui uma área grande de troca, hein? Uma área muito grande de troca. Já que a troca é da carne para cá, né? A sua área aqui é da carga térmica, a sua área de absorção aqui, ó, tem que dar conta para só num delta T entre a carne e ele, você tem um areão aqui. Você também poderia ter 1000 igual a 1 vezes 1000 vezes 1. Tem que ter muita área, né? Você também pode ter 1000 é igual a um coeficiente H de 100 vezes uma área 1 vezes um delta T de 10. Aqui depende só de como você viu lá na aula sobre turbulência, onde a gente calculou o número de Reynolds no C. Você pode projetar aqui toda uma estrutura, o ataque do vento na câmara fria que você vai projetar para ser um H maior possível. Você vai ter uma área superficial do evaporador pequena e um delta T, né? Porque veja, se eu quiser aumentar minha capacidade aqui para 10.000, você poderia, por exemplo, fazer assim, olha que legal. Manter aqui o seu H vezes, vamos, 10 vezes 10. Você só aumentou a área. Se o seu delta T de temperatura for muito grande,
você pode causar maus tratos aqui, degradação superficial, ressecamento do alimento, né? Vai desidratar muito fácil, muito rápido o alimento na superfície. A refrigeração não vai ocorrer de forma uniforme, homogênea, tá? Isso pode atrapalhar as vendas da carne, né? Você tem que pensar que a dona de casa, quando vai lá no açougue, ela olha a cara da carne. Tem que estar bonita, tem que estar vermelhinha. E se você põe um ΔT muito grande, a carne pode estar saudável, super boa para alimentação, mas ela está com um aspecto ruim, vai atrapalhar a venda do teu cliente. E ele vai reclamar da câmara fria. Então você tem que projetar direitinho. Ao mesmo tempo, o seu compromisso é encontrar um ΔT e um H para que você também não tenha que compensar tudo, como aqui nesse caso, na área superficial do evaporador. Você vai entender isso que eu estou falando. Você vai entender. Mas aqui, eu quero te chamar a atenção do seguinte. No fundo, o calor que está aqui tem que parar. Agora vem, ó. Ele vai chegar na superfície do evaporador, nas aletas. As aletas estão em contato por condução, ó, depois que o calor, por convecção, aqueceu as aletas, esse calor que está nas aletas, por condução, vai ser transferido para o interior da tubulação de cobre e ele vai encontrar quem? O fluido. O calor que está aqui, ó, o joule. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, né? Deixa eu mudar a cor. O joule. Vou mexer lá com o joule. Vamos dar uma cutucada no joule para ver se ele levanta lá. Joule, levanta. O joule que está aqui, ó. O joule de calor que está aqui tem que parar aqui, ó. No fluido. Entendeu? Entrou friozinho, fluido, né? Força de expressão, pessoal. Força de expressão, tá? Friozinho é ruim, né? Aí vai ver que, o cara não sabe nada porque a temperatura pode ser constante no evaporador, né? Tal. Tá bom, cara. Vamos esquecer o superaquecimento útil aqui, mas tá. Vamos falar que a temperatura... Mas você entendeu, aqui você vai discutir, eu vou mostrar para você todos os aspectos de entalpia, o que acontece no evaporador, você vai aprender tudo isso, mas aqui ele entrou com menos energia, menor entalpia na mesma temperatura, e aqui ele saiu com mais entalpia. Quem que aumentou a entalpia dele? Eu vou te explicar muito bem o que é entalpia, fica tranquilo. Mas o que aconteceu aqui? Aumentou a entalpia. Da onde veio esse joule para aumentar a entalpia? Da carne. No fundo, você tem que projetar um ΔT da carne para as aletas e da aleta para o fluido. Então eu estou te dizendo que se você quer que a carne entre lá a 35 e saia a 15, o final é 15, ela entrou a 35 e agora vai sair a 15 graus Celsius no final. Quanto que tem que estar a tua aleta? 15? Não, muito abaixo de 15. Porque 15 é o teu desejado, meu amigo. E se você deixar 15 aqui, você vai ficar esperando a eternidade. Você não quer lá em 10 horas? Tem que ser menos que 15. Vou te mostrar como. Tá? Vou te mostrar. Tendo uma área superficial interessante. Agora veja que quando a gente falar de área superficial, isso aqui é um aletado, né? Vamos falar que cada aleta aqui, ó, descontando as áreas dos tubos que vazam a aleta, vamos falar que cada aleta tem 1 metro quadrado. Se aqui tiver 100 aletas, você tem 100 metros quadrados. Na verdade, você vai multiplicar por 200, você tem 200. Por 2 é 200, porque cada aleta tem 2 lados, né? Então a aleta tem 2 lados, 2 metros quadrados. Se você tem 100 aletas, 200 metros quadrados. Isso seria a área superficial. Não estamos falando de área eficaz, estamos falando de área bruta, né? Área bruta. O fabricante vai poder te falar em área eficaz. Eu não vou entrar muito nisso, só em um pouquinho, mas não muito. Que aí cada fabricante tem as suas particularidades e isso muda. Mas você vai ter que ter um delta significativo, mesmo na sua temperatura final de 15 para cá. Então talvez aqui vai ter que ser 5, ou vai ter que ser
0, quem sabe? 0 graus Celsius aqui na aleta. E o fluido? Você também quer que o calor que encoste aqui na aleta seja conduzido rapidinho para o fluido. Então talvez a sua aleta vai estar a 0, mas o fluido vai estar a menos 5. Vai estar a menos 5. É isso aí, cara. É isso aí, você tem que fazer um degrauzinho para que o joule que está aqui na carne pare aqui no fluido. Mas há um tempo importante, rápido, tá? Porque quanto mais você aumenta o delta, mais rápido vai ser seu processo. Vai lá na aula 14, e varie, por exemplo, lá na aula 14, ó, para esse vídeo, dá um stop, e vai lá e fala que você quer fazer em 20 horas. Vê como vai cair a carga térmica final. Agora fala que você quer fazer em 1 hora. Vai lá ver o que acontece. Para agora, vai na aula 14, faça isso que eu estou te falando, lá na planilha da aula 14, e volta aqui para a aula 15. Varie aquele tempo que está lá em 10 horas, coloque em 20, e depois coloque em 1. Mas ó, olha aqui para mim, vai lá e faz agora na aula 14 isso. Para o vídeo aqui, vai lá e faz isso. Por quê? Porque você está variando toda a taxa. Agora volta para a aula, você vai entender. Faz isso lá, você vai ver que varia mesmo e volta para 15 aqui. Tá? Então você tem que ter os deltas aqui. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então já que você viu isso, você nunca mais vai esquecer agora da aula com isso que eu estou te falando. Vamos começar a aula então. A aula 15 aqui, a demonstração. Fiz alguns cálculos aqui já e a gente vai discutir com você. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, olha, nenhuma temperatura é totalmente homogênea no evaporador. Vamos dizer que aqui, né, esse evaporador, ele tem a entrada de ar aqui, né, e a saída é aqui, obviamente. Então, não é que o ar que está entrando, que é a admissão, ele veio da câmara fria, então ele normalmente vai estar numa temperatura maior. Vamos assumir aqui que ele está a 0,7 graus Celsius. Ele vai perder calor para as aletas e vai sair a menos 2 graus Celsius. A temperatura média dele, né? A T média do evaporador é 0,7 menos 2 graus Celsius daqui, dividido por 2. Estou dividindo pelos 2. Que vai dar uma temperatura média de 1,35 graus Celsius. Gente, isso aqui é um jeitão da temperatura média. Claro que para você ter uma temperatura média correta, você teria que recorrer a uma série de métodos aqui, né, para simular bem isso, ou para medir de fato, com ele operando. Mas uma média aqui não vai errar. É um valor exato, porém não preciso, né? Você não está acertando aqui no 1,35, mas você está acertando que está nessa faixa de 0, alguma coisa, 1 grau, tá? É isso aí. No mundo real é mais ou menos isso, e só um número que é bastante representativo. Se você mediu direitinho a temperatura da entrada e da saída, essa é a temperatura média aqui nesse evaporador aqui, tá? Então vamos lá então. Feito que você já sabe o que é a temperatura média, a temperatura média é 1,35, então vamos lá. A T média é igual a 1,35 graus Celsius pelo cálculo que a gente acabou de fazer. O que você vai fazer? Você vai consultar numa tabela que eu vou te passar lá na planilha da aula 15 aqui. Você vai consultar qual é o calor específico, né, do ar nessa temperatura média, para você saber qual que é o calor específico do ar quando ele está ali trocando calor com as aletas, ele está no interior do evaporador. Então o calor específico médio desse ar normal a 1,35 graus, eu vou te mostrar na planilha, mas fazendo aqui agora,
calor específico nessa temperatura de 1,35 é 1,0056 kJ, quilograma, Kelvin. Esse é o calor específico do ar nessa temperatura. Qual é a vazão mássica de ar que eu preciso ter no meu evaporador? Então, a vazão mássica de ar que eu preciso ter no meu evaporador é M ponto de ar é igual ao calor que o ar tem que conduzir. Gente, qual que é o calor que ele precisa conduzir? Qual é esse calor? Qual é o calor que ele precisa conduzir? O calor que o ar precisa conduzir, trazer para o evaporador, é o calor que ele retira de todo o ambiente. Da carne, das pessoas, das paredes, piso e teto, da iluminação, que dissipa o calor para dentro da câmara fria, e dos motores, os ventiladores do evaporador. Esse é o calor que o ar vai circular, vai ter toda aquela troca por convecção e ele vai voltar para a entrada do evaporador. Esse calor tem que entrar lá, no ar. O ar tem que transportar esse calor para o evaporador. Então a gente considera tudo. Tudo que a gente considerou na aula 14. Então aquele número final da aula 14 é o começo aqui agora que a gente vai colocar. Então o meu QR é aquele valor de... deixa eu pegar aqui. De 216,28. Tá? Então vamos lá agora. Opa, perdi a caneta aqui. Deixa eu voltar. Aí. Então minha caneta está aqui agora. Vamos lá. Então vai ter o CP do ar a 1,35 graus Celsius vezes ΔT do ar. Ou é o ΔT do ar aqui que vai entrar, tá? Então vamos lá. A gente vai ter aqui 216,28 quilowatts, que no fundo, né, a gente já sabe que é quilojoule por segundo, quilowatt é isso, dividido pelo calor específico do ar, que é 1,0056 kJ quilograma Kelvin, quilojoule por quilojoule, vezes o ΔT do ar. Que delta? O que entra e o que sai do evaporador. 0,7 menos 2, tá? Graus Celsius, que bate com Kelvin aqui. Então, corta, sobrou quilograma por segundo. Quando você tem o segundo aqui embaixo, o quilograma aqui embaixo do embaixo, ele vai para cima, então você vai ter o resultado disso igual a uma vazão mássica de 79,65 quilogramas por segundo. Eu tinha feito isso agora há pouco aqui na calculadora. Deixa eu comparar com o meu Excel. Agora nós temos aqui já os valores da aula 15. 79,65, peguei 1,0056, dividi, fiz o F6, que é 1,0056, vezes o delta, F2 menos F3, tá? É isso mesmo. E o D45, o da planilha 4, que é o 216,28, portanto nós temos aqui o 79,65 quilogramas por segundo, tá? É isso daqui que foi feito. E você viu que está feito tudo lá na planilha, depois é só seguir, né? Então é isso. Agora, esse ar, a densidade do ar, pessoal, muda de acordo com
a temperatura. Então também lá eu vou te mostrar onde você vai procurar isso na planilha. O Rho, né, que é a densidade do ar a 1,35 graus, que nessa temperatura média, essa temperatura média está me ajudando a encontrar o calor específico médio, porque qual é o calor específico? É a 0,7 ou é a menos 2? Entre a 0,7 sai a menos 2. Como é que eu calculo, como é que eu procuro na tabela qual que é o calor específico, Rafael? Na temperatura média. Por isso que a gente calculou a temperatura média, para você achar o calor específico na temperatura média. E a densidade do ar? É no 0,7 que entra ou no menos 2 que sai do evaporador? É na temperatura média, a 1,35, tá? Faz com a temperatura média, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, olha só. Igual, não varia tanto. Você até pode falar, pô, Rafael, mas tinha que ser 1,35 mais menos 2, né? Pode fazer isso daqui porque vai dar um jeitão correto aí, tá? Da densidade do ar. Mas você pode ser bem mais rigoroso, né? E querer fazer aí menos 2 mais 1,35 para dizer qual que é a temperatura média aí. Também pode ser feito isso. Mas com 1,35 aqui nesse caso vai dar muito tranquilo, tá? É uma faixa aí que a gente está jogando um pouco para cima. Mas não tem problema, tá dentro do... você vai ver que o calor específico e a densidade do ar não são tão sensíveis à variação de 1 ou 2 graus, esse que é o ponto. Tá? Então é isso, por isso que eu estou utilizando dessa forma mais rápida aqui, tá bom? Mas você pode sim fazer 1,35 mais menos 2 para encontrar a temperatura média exata do ar, né? Então vamos lá. A densidade do ar que eu consultei, então na tabela que eu vou te mostrar na planilha, isso aqui é dados de tabela, não tem calcular dá, mas é uma física muito complexa. Normalmente você pega esses dados de ar na tabela. 1,2969 kg por metro cúbico é a densidade do ar nessa temperatura. Agora veja, meu amigo, você pode calcular agora a vazão volumétrica, porque você já tem a vazão mássica, quilograma por segundo, e você tem a densidade, quilograma por metro cúbico. Olha só, a gente faz aqui agora, ó, deixa eu separar aqui, você calcula a vazão volumétrica, né, da seguinte forma: a vazão volumétrica do ar, V ponto, né, de taxa, é a vazão mássica do ar dividido pela densidade do ar que a gente acabou de obter da tabela, que é 79,65 kg por segundo dividido pela densidade, que é 1,2969 kg por metro cúbico. Corta, esse metro cúbico está embaixo, vai passar para cima, esse está embaixo. Vai passar o quê? Você vai ter o resultado de 61,42 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão volumétrica, 61,42 metros cúbicos por segundo, rodando aí nos seus evaporadores para dar conta de toda a carga térmica que o ar vai transferir, né? Vai transmitir aí, tá? Ele vai transportar, o termo correto é transportar. Toda a carga térmica que o ar vai transportar precisa, então, você ter o evaporador sendo capaz de absorver, circular por eles ali os ventiladores e toda a geometria dimensionada para 61,42 metros cúbicos por segundo para que o ar transporte tudo isso. Essa é a primeira parte. Vamos continuar aqui na próxima página. Bom, a gente tinha dito, uma outra coisa importante lá na aula 14, a gente calculou
né, que a massa total que o frigorífico vai receber a 35 graus, né, em todas as peças, considerando o valor médio de cada peça do cordeiro, a gente tinha que ter uma massa total de 85.500 quilogramas. Aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu conversar com você. O importante agora, deixa eu tomar uma água, porque a garganta está secando aqui. A carne, ou qualquer alimento, ela começa a perder água para o ambiente, na forma de vapor. Né? Ele começa a evaporar, uma taxa de evaporação da água. A própria peça de carne, de fruta, de vegetal, ela começa a perder um pouco da massa dela na forma da água. E isso é um negócio delicado, porque como é que o supermercado cobra, né? Ele cobra pesando, né? Então, amassando, né? A gente já conversou sobre isso, mas o termo que pegou é pesar. Ele pesa lá o alimento e cobra por quilograma. Se você perder muita água lá no seu processo, isso é um prejuízo enorme. Eu já vi um monte de câmara fria aí dimensionada de qualquer jeito. Principalmente, não conta pra ninguém, ó, não conta pra ninguém. As superdimensionadas, esquece o que eu falei. Então, tem muita câmara fria por aí, cara, que gera prejuízo pro cliente. O cara do supermercado, no fundo, o maior problema dele é ter que refrigerar o alimento, né? E aí eu pesquisei bastante e eu fui encontrar, tem vários modelos físicos bastante complexos em que você consegue desenhar ali, modelar mesmo fisicamente, qual é a taxa de evaporação de água de uma peça de carne, mas é bem complexo para você não ter um resultado tão exato assim. Por quê? Porque dependendo da forma como o animal é tratado, ou da fruta ou do vegetal, das condições climáticas mais para vegetais, de como que você engordou, o processo de engorda do cordeiro, do boi, do frango, tem muita variação. E aí esses modelos físicos vão ficando cada vez mais complexos e não tão exatos assim. Né? Então, você vai para o que as recomendações dizem. No manual da ASHRAE, tem uma informação que eles consideram, lá no capítulo 21 de refrigeração, dentro do book Refrigeração, capítulo 21, ele tem uma recomendação assim, ele fala, olha, normalmente, ao longo de toda a cadeia do frio, o alimento vai perder de 3 a 6% em média, da massa dele em água. É o que ele fala. Na minha experiência, eu faço o seguinte: sempre quando eu vou projetar, eu considero 3% perdido no meu processo. É uma consideração. Rafael, dá para calcular ou caracterizar isso? Dá, eu faço isso. Para os meus clientes aí que têm uma necessidade mais específica, trabalha com, por exemplo, restaurantes muito refinados, que tem uma câmara fria própria, ou o cara tem uma própria fazenda para alimentar seu próprio restaurante, com corte, tem que ser tudo bonitinho. E eu caracterizo a taxa de evaporação da carne dele na cadeia do frio dele. Aí é um outro conceito que a gente faz. Mas aí é grife. Agora, no normal, eu uso 3%. Eu considero que, olha, ao longo do meu processo aí vai perder 3%. Eu estou sendo conservador. Né? Você poderia considerar 1%, 2%, 3%. Eu considero 3%. Né? Em geral, você tem que ficar de olho nisso, porque na cadeia toda, se perder mais que 6%, cara, é 6% de faturamento que o teu supermercado lá do teu cliente vai perder, porque ele cobra na massa. Né? Você sabe, você vai comprar carne no açougue.
Então não pode perder muito, né? Eu estou considerando de forma muito conservadora, né, 3% no meu processo. Por que isso me ajuda? Porque esse processo de evaporar, né, é água, né, perdida, e essa água vai parar numa maleta, né, e congela, e bloqueia, e importa para o degelo, que é um outro assunto, em outro momento. Mas você tem que pensar nisso, né, que a água não vem só do ambiente externo ou das pessoas que estão suando. Eu vou te fazer esse mesmo ciclo da aula 14 e 15, depois com outra aula com vegetais. E vegetal que respira? Outro conceito, outra carga térmica até que aparece, a taxa de respiração do vegetal que está vivo lá. Vou te contar isso na aula apropriada. Então, você tem que pensar nisso, tá? Eu uso 3% por conta do que eu estou falando. O manual da Escher fala que, olha, na cadeia tem que estar entre 3 e 6 aí, meu amigo. Né? No todo. Muito menos é difícil, muito mais é um prejuízo enorme. Eu considero 3 no meu processo de cara, quando eu vou resfriar, aí do abate já para começar a ser uma carne resfriada. Para o delta ir ao rampa, você não pode já enfiar carne num túnel de congelamento, você até pode, mas vai estar congelada a casca da carne, lá no meio vai estar um churrasquinho. Vai estar lá o pedacinho do carneiro vivo ainda, né? Então você tem que ir fazendo aí, respeitar uma rampa de descida, né? Tá bom? Vamos lá. Então é isso. A gente considerou essa massa, né? E eu vou considerar uma massa perdida. Cadê minha caneta? Sumiu minha caneta. Aqui, tá aqui minha caneta. Então eu vou considerar uma massa perdida. Massa perdida de água. 3% da massa total, tá? Então, a massa total de água perdida é quanto? 85.500 vezes... Isso aqui é um 5, tá? 5. 85.500 vezes 0,03, que é o 3%. Que é igual, no total aqui, né? No total do que está lá no frigorífico sendo refrigerado, 2.565 quilogramas. Tá? E esse é um ponto. Agora, qual vai ser a taxa de evaporação? Como eu te falei, isso aqui é um modelo complicado para chegar lá. Mas já que eu estou considerando 3% no meu processo, estou sendo conservador, eu vou fazer o seguinte: a minha taxa de perda de massa na forma de evaporação de água é igual a 2.565, que é o que eu calculei em cima aqui que vai rolar, e eu vou considerar que isso vai acontecer no meu processo todo. O meu processo todo, lembra? É um processo de 10 horas. 10 horas vezes 3.600 segundos por hora, nós temos 36.000, igual na aula 14, segundos. S de segundos. Logo, eu vou ter uma taxa de evaporação de 0,07125 quilogramas por segundo de água sendo transportada da carne para o ambiente que vai parar na aleta do evaporador. Tá? Isso aqui é o que vai estar acontecendo. Beleza? Se você falasse que é 1/3 disso, aí é 1%. 1% é 1/3 desse valor aqui, vai dar 0,02. Tá? É muita coisa, cara. Imagina aqui, ó, você tem 70 gramas, 20 gramas, que fosse 1% aqui, ó. 20 gramas por segundo, cara. Olha quanta água vai embora. Olha por que o evaporador bloqueia o tempo todo, né?
Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó. Qual é o calor de vaporização da água? Né? Quanto que ela evapora? Quanto calor ela precisa evaporar, tá? Então, consultando de tabela, e lá na planilha eu também te mostro esse valor. Sumi minha caneta de novo. Cadê minha caneta? Aqui. Então, pegando lá das tabelas, você vai ver que o HFG da água, que é o calor de vaporização da água, que a gente está chamando de HFG, é igual a 2.501 quilojoules, que é o que ela precisa para cada quilograma de água. Então, se você fornecer 2.501 quilojoules para cada quilograma de água, ela evapora. Tá? Vai embora. Lá do zero graus até evaporar, ela vai embora. E isso acontece. Então, vamos lá. O quanto que você vai gastar nisso daqui com a água? Tá? Então, ó, é o Q de resfriamento da água é igual HFG vezes a vazão máxima de água evaporada que a gente acabou de calcular no slide anterior. 0,07125. Tá? Então, a gente vai chamar aqui de M evap água, que é o que a gente acabou de calcular anteriormente, que é o quê? O 2.501 kJ por quilograma, que é o que ela precisa para concluir a evaporação, vezes 0,07125, tá? O quê? Quilogramas por segundo, que é o que a gente calculou agora lá. Então, você vai corta quilograma com quilograma, sai quilojoule por segundo. Então, você precisa de... deixa eu ver se esse valor está correto. Correto aqui. Eu fiz e não conferi com a planilha. 178,20 é o que eu passei a limpo no meu caderno antes de dar essa aula. Então, é isso mesmo. Temos aqui que vai ter 178,2 kW. Isso aqui, pessoal, é o valor que você vai... A água sai lá de baixo, evaporando, né? Ela vai evaporando por todo o processo de convecção, o ataque, ela está numa temperatura maior que o ambiente. O ambiente está com uma umidade menor, né? Então, quais são os mecanismos, Rafael? Quais são os mecanismos de transporte dessa água? A gente vai aprender sobre carta psicométrica, mas às vezes eu falo psicométrica correndo, psicológico da água, né? Ou metria da psicologia, né? Psicométrica. Mas vamos lá. A pressão parcial, tem lá a história do bulbo seco, bulbo úmido, mas fisicamente falando, a pressão parcial da água nas adjacências é baixa. Por quê? Porque a água já ficou retida no evaporador. Então, a pressão parcial da água é baixa. Porém, você precisa sempre ter um equilíbrio. Como tem mais água na carne, é quase como se fosse osmose, né? Se você lembrar desse conceito, mas não é isso. É equilíbrio mesmo. As pressões parciais precisam estar equilibradas, conforme a lei de Dalton. Então, como a água tem água na carne, numa pressão maior, pressão parcial maior de água, e uma pressão menor de água no ar, porque a água ficou retida lá no evaporador, ele acaba se equalizando. Então, o primeiro mecanismo é a água começa a sair de dentro da carne para fora pelo desnível de pressão parcial da água. É como se você tivesse baixa pressão de água no ar, mas, Rafael,
a pressão é atmosférica, beleza, mas a pressão parcial de água não é, está baixa. E a pressão de água dentro da carne, do alimento, fruta, vegetal, é alta. Então a água sai por esse mecanismo. Né? Ela vai embora, ela vai sendo evaporada. E aí a gente vai aprender isso pelo ponto de vista da psicrometria, tá bom? Mas, por que está evaporando se não está a 100 graus? É por conta disso que eu estou te explicando. Tem outras discussões aí físicas, mas para os nossos propósitos aqui nesse curso é isso daí. Então vamos lá continuar. Agora olha que louco, cara. Dá uma olhada nisso daqui. 178,2 quilowatts. Do que? A água, saiu as gotículas da água na forma de vapor lá da carne, ela parou aonde? Na aleta do evaporador. E lá ela gelou. De gás para fusão, 2.501 kJ por quilograma. Ela passou de um estado para outro. 178,2 aqui, ela evaporou. Né? Na verdade, a gente está considerando aqui, não de fusão dela sólida, mas ela no limite inferior de líquido. Ela está quase para virar sólida aqui. Quase para virar sólida, mas está 0,01 grau. Pensa assim, 0,01 grau positivo. Então, a gente está considerando isso 178,2 kW. Tá? É o que ela vai ser usada ali no evaporador. Dá uma olhada, pessoal, que é o seguinte, tá? Quanto que foi o nosso cálculo de carga térmica? Quanto que foi? 216. A gente chegou a 178,2 aqui. É praticamente toda a carga térmica que ela absorveu foi na forma de água. Foi na forma de água. Rafael, como pode dar maior? Como pode dar maior aqui, né? Então, veja. Você está considerando a água, ela concluindo o ciclo completo dela. Né? Você está considerando ela no total aqui, ela sofrendo aqui a evaporação completa. Além disso, eu considerei os 3%. E fui bastante conservador. Olha o 3% aqui na planilha da aula 15. Se eu colocar 2%, é claro, fica menor. Mas o que é interessante nisso tudo? É você ver que o transporte de calor é predominantemente pela água evaporada. Né? Predominantemente. Quando ela chegar e formar uma camada de gelo ali, ou a água superficial tiver sido evaporada e aqui está mais no interior já não conseguir sair tanto para fora, aí o processo todo vai acontecer por radiação e convecção. Mas nos primeiros momentos da troca térmica de calor para você resfriar o alimento, a carne aqui nesse caso, é a água indo embora, meu amigo. É água indo embora. Você está tirando água, tá? Olha só essa fraçãozinha aqui, ó, só essa vazãozinha mássica de água está gerando isso aqui tudo de carga térmica. Olha para você ver como é importante entender isso. E é por isso que o evaporador bloqueia tanto nessas câmaras frias aí das grandes produções aí de carne, das grandes produtoras, as empresas aí, vou evitar falar nome dos grandes produtores de carne, mas é isso aí que você conhece, tá bom? E aí tem lá o tempo todo o evaporador bloqueando o tempo todo. Então vamos lá. Você entendeu de onde veio isso? A gente calculou aqui a partir da vazão mássica de água, né? O calor de vaporização de água, tá? Então vamos lá. Qual é o calor de fusão de água? Calor de fusão, que a água chegou líquida ali na aleta, acabou, gelou ela,
Você completou o ciclo aqui do 178.2, que você está vendo aqui. Mas aí uma parte da gotícula vai bater na aleta e vai congelar, vai mudar de fase agora. Ela pode ter chegado lá a 0,01 grau, acima de zero, ainda líquida. O vapor, né? Mas a hora que ele bater, aquela gotícula estiver ali chegando perto das aletas do evaporador, ela já vai ficando gotícula e não tanto vapor, ela encosta na aleta e ela vai começar um processo de, do outro lado na saída, sair já não um vaporzinho, vai sair ali os floquinhos, né? A gente não vê isso, são muito pequenos, mas acontece esse processo, né? Você tendo ali um airado de gelo, né? E aí alguma parte vai ficar até na aleta, que vai começar a bloquear as aletas ali de gelo. Então esse processo para mudar de fase, a água transportada lá da carne para a aleta e para virar gelo, tem um outro preço. Então o calor de fusão da água, quando ela já está líquida e agora precisa só fundir, né? Não é mais calor sensível, é calor latente, a gente vai falar disso ainda, né? Por isso que eu não estou entrando em tantos detalhes aqui agora. A gente chama de HIF, que é, no caso, 333,7. Lá na planilha eu vou te mostrar onde veio isso. Kilojoule por quilograma. Tá? É o calor de fusão da água. É esse número aqui. Então, o Q de fusão... Opa, acabou minha lousa. O Q de fusão da água é igual o HIF vezes a vazão máxima de água evaporada, que é igual a 333,7 kJ por quilograma, tá? Vezes a vazão máxima, que é a mesma que aqui, 0,07125 quilogramas por segundo. Quilograma com quilograma, corta, vai ficar quilojoule por segundo, que você já sabe o que é, quilowatt. Então a gente tem aqui, olha, fazendo a conta aqui, 23,78 quilojoule por segundo, você já sabe o que é, quilowatts. Deixa eu só conferir com a planilha. 23,78 está aqui. 23,78 é o que eu arredondei, 776, 78 quilowatts. É isso daí. Tá? Perfeito? 23,78. Tá perfeito. É isso aí. Calculamos, então, este calor. Agora, vem cá. Esse calor, meu amigo, esse calor aqui, meu amigo, ele é muito importante. Por quê? Porque esse é um calor... Esse aqui você vê que está dentro do processo de refrigeração normal, da carga térmica que a gente calculou lá. Aqui deu um pouquinho maior, mas estamos falando da mesma carga térmica, né? Ela deu maior. Por que ela deu maior? Porque eu considerei aqui, como eu falei para você, 3%, olha lá, 0,03, 3% da água evaporada, né? Numa carne magra, nem tanto é isso, né? A gordura não solta tanta... Como é menos gordura, que é o caso da carne do carneiro, ela também tem um pouco menos água. Tem essa agona toda aqui, ó, tá vendo? Eu joguei junto aqui na planilha da aula 15, aula 14 e 15 para ficar fácil para você. Tem 73% mesmo de água, né? Mas tem uma boa parte dessa água que acaba não indo embora, né? Fica lá no interior da carne. E tem uma outra parte que está conectada com as proteínas, né? Com toda a estrutura interna da própria carne, né? Da gordura também, uma parte da água da gordura sai, outra não. Tá? Então a gente está falando aqui, ó, que aqui você tem 216 total, mas a da carne mesmo era 169. E esse 169, aqui fazendo a conta, só da água é 178,20. É isso aí mesmo, né? Não tem 5% de diferença aqui. Mas esse 5% aconteceu porque eu estou
sendo extremamente conservador em falar que era 0,03, isso aqui poderia ser 0,01. Se fosse 0,01, daria um valor menor, né? Quer dizer, daria menor. O que significaria? Que 35% da carga total, tudo isso que eu estou te fazendo aqui, essa conta, ela não importa muito para esse caso agora, né? Para isso. Por quê? O que importa mesmo é a difusão, que a gente já vai comentar. Mas aqui era mais para te comparar, olha, 59,40 de 169 é 35%. É o que está sendo refrigerado por transporte de água. E o 65% restante, da onde vem essa refrigeração? Da convecção e da radiação. Mas e se a carne estiver soltando 2% no processo todo da água dela? Opa, já deu 118 kW do 169, da carne a gente está falando, da carne. Não é do calor total, é da carne. Que está evaporando da carne, não está evaporando da lâmpada, do motor, do evaporador, nem da pessoa. Então, 118 daquele valor, de 169, daria 70%. Significaria que 70% da refrigeração está acontecendo por conta do transporte de água da carne para o evaporador. E os 30% restantes é por convecção e radiação. Mas aí eu considerei 3%. Deu 178. Nossa, Rafael, deu mais do que a carga térmica normal, a calculada pelo calor específico. O que deu de errado? Nada. O valor é o 169. Quando extrapola, como nesse caso, só significa que a gente considerou uma fração de água a mais. O valor é 169. Né? É o valor 169 aqui, olhando para a segunda tela que eu tenho, 169. Que é o que a gente calculou pelo calor específico. Significa que só no começo, o que está sendo predominante é transporte de água. De qualquer jeito, o 169 vai ser refrigerado. Seja por transporte de água, por radiação, por convecção, que depois que a água vai embora, a convecção é o predominante. É assim que vai embora o calor. Tá? É mais para te mostrar o transporte, o mecanismo de transporte que eu joguei essa informação da água evaporando, tá? É mais isso. O que vale é o que a gente considerou pelo calor específico, calculado tudo bonitinho lá, tá bom? Só para não te confundir aí, eu achei que era importante te dar essa explicação. E aqui estava certo. Agora, esse aqui, meu amigo, esse é importante falar. O 23,78, que é o que a gente acabou de calcular ali na conta. O 23,78. Por quê? Porque isso aqui é um outro calor que não estava considerado até agora. Esse aqui, como eu já te falei, né? Você já viu lá. Esse aqui, como eu te falei, é só ali para você comparar da onde está vindo, que é esse aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima aqui agora, com o cursor em cima. Mas esse aqui é um calor, é um outro calor. Esse aqui, meu amigo, é um outro calor que não é nem carne, nem lâmpada, nem ventilador de evaporador, nem calor que vem da parede, do piso ou do teto. Da onde está vindo esse calor necessário aqui? Do congelamento da água. Porque na hora que a gotícula de água se forma, ela vem ali chegando nas adjacências da placa do evaporador, das aletas. E ela trazia um calor, mas ela perde o calor ao encostar na aleta. Aquele vapor cria um conjunto, uma dinâmica ali, ela cria ali um conjunto, um cluster, um monte de pequenas gotículas do tamanho da molécula da água. Vai aumentando, uma vai grudando com a outra, vai formando uma microgota na aleta. Vai formando, aí essa aleta começa a formar sombra para a próxima, então um vento passa, bate na primeira gota, mas empurra a primeira gota, mas a que estava aqui protegida pela sombra da primeira gota começa a crescer, e esse crescer dá tempo de ela congelar. Essa mudança de fase significa que calor de fusão da água que virou líquido para gelo
foi embora para o fluido refrigerante, foi absorvido, foi conduzido, primeiro por condução para a aleta, da aleta conduziu para o fluido. Esse calor de mudança de fase da água entrou na conta. Entrou na conta. E se você não quer fazer nada superestimado, porque dá trabalho, você vê o trabalho que dá. Por isso que a turma por aí vai lá e faz vezes 5, para o cara não ter que pensar nisso tudo. 80% nem sabe que existe essa história e só superdimensiona no jeitão, pela minha experiência, sabe? Olha ali, coça o bigode, sente a veia, faz aí tanto. E a turma que talvez até consiga, que são poucos no país, poucos mesmo. Algumas dezenas de pessoas nesse país conseguem fazer esse cálculo todo. E agora você, que eu estou te passando isso. Esse calor entra. Entende? Porque a água entrou líquida. E tá lá aquele ΔT agora, da aleta para o fluido. A água está perdendo calor. Está sendo transferido o calor. E aí ela funde. E nessa taxa aqui de evaporação, que a gente está considerando, 23,78. É um valor importante aqui, porque a gente considerou 3% de água evaporada. Então, se fosse 2, ia ser 15. Ia ser, desculpe, 15 não. Ia ser 11,5. Fosse 1%, né? Fosse 1%, ia ser 8, 7 alguma coisa quilowatts. Ainda assim, poxa vida, é um valor substancial que você não pode desprezar. É uma outra fonte de carga térmica essa. E como é que você considera? Como que você contabiliza agora essa história? Como é, meu amigo, é uma fonte térmica nova, você vem aqui, ó, somou a carga térmica da carne, do ventilador, da iluminação, das paredes, piso e teto das pessoas, deu 216. Mais uma fonte nova, esse é o calor que o evaporador irá retirar da umidade para ela congelar. É uma fonte nova, então soma. Você vai somar o 216, que é o D45 da planilha da aba aula 14, mais o 23. Isso aqui, ó. D45 da aula 14, da aba 14, da aba aula 14, célula D45, mais o F22, está aí, ó. Deu 240 quilowatts. Trazer a conta para cá. Aí. 240. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar. Então, resumindo aqui. Então, na verdade, agora, a carga total que você tinha considerado inicial, que pega carne, iluminação, ventiladores, paredes e pessoas, era de 216,28 quilowatts. Tá? Você viu como calcula na aula 14. Agora, o Q de fusão da água, para ela virar gelo, é igual a 23,78 quilowatts. E aí, soma. Essa é a carga térmica que você não tinha considerado ainda. 240,06 quilowatts. Agora, ela depende da taxa de evaporação. E como eu te falei, isso realmente ou você ensaia, caso a caso, ou no meu caso eu considero 3% de toda a massa ao longo do processo. É um valor aí, você pode ir, às vezes que eu já vi vários números, tá? Para diferentes tipos de alimentos. Eu já vi, por exemplo, aqui conversar com você, valores na ordem de 1%, já vi valores na ordem de 0,4%, para alguns tipos de carne, que não é o típico, era uma carne toda especial aí, para uma comunidade de pessoas que comem uma carne especial
eu fui entender pelas propriedades físico-químicas de todo o tratamento do animal tal, chega nisso por conta da gordura tal, como eu já vi, quase dá 2,8%. Então, quando a gente não tem como caracterizar e os modelos não atendem, eu trabalho com 3%, tá bom? A Ashore diz de 3% a 6%. Eu estou trabalhando no mínimo, né? Se você puder diminuir, é claro, você vai diminuir menos a carga térmica, você vai chegar mais ali nos detalhes, mas eu uso 3 quando a gente não caracterizou a carne, o alimento, o produto com que a gente está lidando. Então você teve aí 240, então, de 216 passou para 240, tá? Então vamos lá. Agora, vamos então calcular ali o nosso evaporador, né? Aliás, é isso que eu disse que a gente faria nessa brincadeira toda. Então vamos lá. Tem uma coisa, pessoal, que se chama coeficiente global de transferência de calor, e normalmente o pessoal chama de U, o símbolo dele, U. O que é esse coeficiente de transferência de calor U? Deixa eu conversar com você. O cara pega um evaporador, aí você tem assim, o fabricante do evaporador, ele se responsabiliza pelo ar que passa nas aletas, ele deveria se responsabilizar por isso e modelar isso muito bem, naquela vazão que ele especifica o evaporador dele, e calcular que naquela vazão vai ter um coeficiente H, que esse coeficiente H vai ter uma resistência térmica de convecção para a aleta vai ter uma resistência térmica por condução para o tubo, que vai ter uma resistência térmica de condução para o fluido. E que o conjunto todo combinado vai ter um único fator de coeficiente de transferência de calor, um único coeficiente global. Então, quando ele calcula direitinho todas as resistências, é como se ele calculasse a resistência equivalente de tudo, entendeu? É como se ele pegasse a resistência equivalente de tudo, igual quando a gente faz resistência paralela, série, lá no que a gente já viu de resistência, ele contabiliza tudo, ele pega uma malha gigante de resistências, pelo método que ele pretende utilizar, e resume isso tudo em um valor U, que é o coeficiente global de transferência de calor no evaporador que ele está trabalhando, no objeto. Isso se trabalha para várias situações de trocadores de calor, aqui no caso um evaporador a ar, né? Então, é isso. Isso é o fabricante que vai te dar. É muito complexo e trabalhoso levantar isso. E se você vai comprar de alguém, conversa com a pessoa. Agora, vai devagar. Nem todo fabricante, principalmente na América Latina, tem essa informação para dar. Então, às vezes, você vai ter que passar outras informações. Eu vou te contar aqui. Mas se você tiver de cara essa informação no datasheet de um bom fabricante, você vai poder fazer alguns cálculos interessantes. Agora, o fabricante que caracteriza isso muito bem também cobra mais caro. Você, tendo essa informação na mão, por outros caminhos que eu vou te dar aqui agora, você às vezes pode utilizar um evaporador mais comum e chegar no mesmo método. É claro que você vai ter a chance de errar. O ideal era ter essa informação mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos dizer que a gente está trabalhando com um fabricante que naquela linha de evaporadores que eu pretendo utilizar, o U dele é igual... Peguei aqui um número, pessoal, só para ser redondo, um número 20 watts por metro quadrado Kelvin, tá? É o valor aí. A temperatura média, lembra que a gente calculou já a temperatura média no evaporador? É igual a 1,35 graus Celsius, tá? A gente conversou que dá para calcular de outra forma, tal, indo do 1,35 mais ou menos 2, vai dar diferente, eu sei. Peguei esse aqui para ser rápido, tá? E vamos dizer, voltando lá para o começo da aula, lembra que eu falei para você que tem um outro delta aqui importante, que é
o ΔT dos tubos das aletas que vai para o fluido, esse é um outro delta importante. Vamos considerar ele aqui, que a temperatura do fluido... Cadê o meu? Às vezes ele some. Aqui, o meu cursor da lousa aqui. Então, a temperatura do fluido é menos 5 graus Celsius. Não é a temperatura da aleta, não é a temperatura que entra o ar no evaporador e sai. A gente está considerando aqui que o ar entra a 0,7 positivo e sai a menos 2. Mas a temperatura do fluido é menos 5. Sempre tem que ter um ΔT na história, meu amigo. Senão não tem transferência de calor. Tá? Então vamos dizer que o ΔT2... O ΔT2, o ΔT1 era da carne para a aleta média, a temperatura média da aleta. Agora, da temperatura média da aleta para a temperatura do fluido, é o ΔT2. Então, o ΔT2, vamos considerar aqui, o que a gente estava fazendo já, 1,35 menos 5 graus Celsius, que é igual a 6,35 graus Celsius. Esse é o ΔT2, tá? Agora, qual é a área? Lembra que eu conversei com você no começo de área total que o trocador vai precisar ter e que você, numa aleta, tem os dois lados, aí você calcula a área de um lado da aleta, faz vezes 2 porque a aleta tem dois lados e multiplica pelo número de aletas. Tá? Isso daria uma área total do evaporador. E aí o fabricante pode falar com você em termos de área efetiva. Mas vamos considerar aqui que a gente calcularia a área superficial total. Então a área superficial total do evaporador seria o Q total da câmara frigorífica, o Q total, que agora a gente já corrigiu com o valor, né, do calor de fusão da água, então ficou 240, dividido por 1, coeficiente 1 vezes o ΔT2, que é o ΔT no evaporador, da aleta para o fluido. Só que é o seguinte, aquele 240 que a gente calculou aqui agora, 0,6, ele estava em quilowatts. Porém, não pode se esquecer que normalmente, mas você tem que prestar atenção, cara, para não fazer bobagem. Vê como que o fabricante vai apresentar isso. Se ele apresentar em quilowatt, você trabalha em quilowatt. Se ele apresentar em watt, como está aqui, por isso que eu joguei um valor em watt, para provocar esse questionamento aqui agora, você tem que converter este valor aqui em watt, que é só multiplicar por 1000. Estava em quilowatt, multiplica por 1000, faz watt. Então, olha só, vai ser 240, 0,55, aqui eu tinha arredondado para 0,6, mas quando multiplica por 1000, na verdade lá era 0,55 watts. Depois você vê na planilha isso. Então deu 240.055 watts dividido. Você sabe que watt é joule por segundo. Aí você vai dividir por 20, watt, metro quadrado, Kelvin ou graus Celsius, vezes 6,35 graus Celsius. Corta, watt, né? Isso aqui não tem, porque eu cortei watt com watt, sobrou metro quadrado que vai passar para cima. Então a área total aqui ficou 1890 metros quadrados. Opa, escrevi cúbico aqui. Deixa eu pegar a borracha.
1.890 metros quadrados. Essa seria a área superficial do teu evaporador. Lógico, você vai dividir isso em aletas e cada aleta você calcula os dois lados, tá? Aí isso depende muito, isso é uma discussão longa. Isso depende muito do fabricante. Agora, parâmetros do teu evaporador aqui que você pode considerar, tá? Então, todos que a gente considerou aqui são válidos, tá bom? Sumiu meu ponteiro de novo. Aqui. Então, vamos lá. Então, parâmetros que você pode considerar, né? Primeiro, é de fato o calor total a ser absorvido pelo evaporador, que é igual a 240 kW, tá? Que a gente já considerou aí. Outra informação fundamental: a vazão volumétrica naquela temperatura, que era de, arrumar aqui, 61,42 metros cúbicos por segundo. Aqui é metros cúbicos porque é vazão volumétrica. Tá? Deixa eu apagar isso aqui que ficou horrível de novo. Então vamos lá escrever. Metros cúbicos por segundo, tá? O delta, não diria. A área, olha, a área é bem questionável você selecionar evaporador pela área. Isso depende mais do fabricante, da aerodinâmica que ele projetou no trabalho dele ali no evaporador, tá? Mas seriam essas as informações. A mais importante, a potência ser absorvida e a vazão volumétrica são valores importantes que você precisa considerar na hora de selecionar um evaporador de um fabricante. Eu vou te mostrar a planilha aqui dessa aula, né? Então vamos voltar lá. Então aqui, olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você. Então, a aba da aula 14 acaba do jeito que a gente já tinha deixado antes, não mexi em nada, tá? Tá aí, coloquei aqui, igual, tal, tá tudo aí, deu 216 lá. A aula 15 a gente começou daqui de cima, ó. Então a gente veio, calculou a temperatura média de entrada e saída do evaporador, você entendeu que tem que ter um delta. Agora, o que eu quero de você? Quero que você mexa aqui nesses valores em amarelo. Tá? Que você refaça todos os cálculos que eu fiz aqui na planilha. Entre a aula 14 e 15, se você fizer para uma única condição, você tem aproximadamente 20 exercícios. Eu queria que vocês fizessem para várias situações. Mesmo considerando só a carne do cordeiro do jeito que ela está. Então você hoje aprendeu a calcular a vazão volumétrica. Você veja como a planilha é importante, né? Porque uma vez que você fez os cálculos, você só vai entrando com os números e ele vai te calculando tudo, né? A massa, aqui já está igual lá a aula 14, está automatizado. Você aprendeu a calcular a taxa de evaporação da água e a discussão do porquê. Aqui, olha só, eu venho aqui, importante, olha só. Quando você pega aqui a temperatura média do ar, a gente vai precisar calcular o calor específico que tem em tabela. Então você clica aqui. Então, pessoal, olha só. A gente tem o que aqui, né? Quando você olha lá para a planilha, vamos voltar para a planilha. E você ver ali, né, o 1,35, cuidado que essa tabela te leva aqui para um site que é um norte-americano, né? E lá, vírgula, você tem que digitar ponto. Então, digita 1,35, não 1,35. E aí você vai ali, ó, cadê, ó? Specific Heat. Aí ele coloca aqui, ó, 1,0056 e a terceira. Depois você veja lá a aula de notação científica, que eu deixei para você, mas eu já converti aqui para você, e aí por similaridade você já aprende.
Então, ponto é vírgula, então 1,0056, só que lá estava em outro detalhe. Cuidado que esse site te dá em joule, não quilojoule, joule. Então, eu já converti para você eu já joguei em joule e depois eu converto para quilojoule aqui embaixo, dividindo por 1000, tá? Então, é isso, a primeira coisa. Outra, a densidade do ar. Então, primeiro aqui eu te falo para você relembrar as aulas 1, né? A aula 1, vazão mássica, tudo isso, a gente viu lá. Por que eu estou falando? Porque lá a gente falou de volume, a gente falou de densidade, tudo que trabalha com conceitos da aula 1, que aqui agora já foram usados para gerar, portanto, vazão volumétrica, massa, a densidade para calcular a vazão volumétrica a partir da vazão mássica. Então, tudo isso vem lá daquele conceito mais simples da aula 1. Veja como está tudo se encadeando. Para você verificar a densidade do ar aqui na temperatura média, então você vem aqui, novamente no mesmo link, eu já estou até com ele aberto, vou pegar aqui, e aí você tem a densidade está aqui, ó, quilograma por metro cúbico, density, 1,2869, tá? 1,2869, eu digitei 1,2969. Uma pequena variação, não vai causar muito aqui, muita coisa, ó, não muda nada, tá bom? Eu vou deixar assim para você seguir os cálculos que eu fiz, mas tem que prestar atenção, tá vendo? Às vezes passa. 1,2869, né? Praticamente não mudou nada aqui no final. Vamos só olhar aqui, ó. Onde poderia ter dado a área, vazão mássica não mudou nada. A área total não mudou praticamente nada, 1890,2, porque realmente foi lá na casa decimal que eu errei ali, né? Então, se eu colocar 9 aqui, ó, é importante para você ver os impactos, né? Bacana você ver. Não mudou nada, mudou praticamente nada, é muito pouco que eu errei ali, mas o número aí era esse que estava originalmente, mas conforme era 1,2869 que a tabela aqui apresenta para você, tá? Aí a gente calculou. Massa, a fração, eu te falei aqui que no capítulo 21 da Azure Refrigeration, você tem ali o pessoal falando de 3 a 6%, eu considero 3, expliquei já tudo o porquê, está aqui o 0,03, que é o 3%, multiplicando pela massa, né, total, que vem lá da aula 14, D21, é a primeira vez que a gente calculou ela lá, D21, está aqui, ó, a massa, D21, a peça, o total de peças, né, 950 peças de 90 quilos em média. A taxa de evaporação, né, que é isso dividido pelo tempo total, que é o D23 da aula 14. O tempo total, D23 da aula 14. A gente calculou o calor de vaporização só para te comparar isso daí, né? Só para dar aquela ideia inicial. O calor de fusão da água, que é uma carga térmica que você tem que agregar na brincadeira, deu 23. Estou olhando aqui para a minha anotação à mão, só conferindo aqui que a gente fez direitinho junto com você a soma do 240, tá aqui, ó, 23,78, é isso aí, 240, tá? E aí, finalmente, a gente calculou aqui, fiz vezes 1000, porque o U aqui era em watt por metro quadrado graus Celsius. E aí a temperatura média do fluido, para ter o ΔT. Agora, olha só que legal, eu queria que você visse isso aqui. Olha, se eu aumentar isso aqui, o meu ΔT, a minha temperatura do fluido para 10. Fica olhando aqui na área do evaporador. Olha só, de 1890 para quanto vai? 1057. De 1890 para 1057. De novo, ó. De 1890 para 1057. Olha como cai, cara. E se eu fizesse menos 20? Uau! O meu evaporador vai ficar cada vez mais pequenininho.
Você tá entendendo, cara? Primeiro, esses delta T's são necessários, tem que ter. Ele, idealmente, você gostaria que ele fosse muito grande, porque aí a sua transferência de calor é muito grande e tudo, em termos econômicos, fica menor. O seu evaporador, no caso, as aletas, vai pagar mais barato no evaporador, vai ocupar menos espaço na câmara frigorífica. Mas ele também, esse ΔT não pode ser tão grande, porque senão a temperatura da aleta vai ser tão baixa, porque está praticamente em condução com o fluido, que o ΔT da carne para as aletas vai ser tão grande que a taxa vai ser muito grande. E aí vai estragar, vai, como eu já te falei, vai acabar gerando aí um problema de aspecto na carne, no alimento, né? Pode ficar murcho, pode ficar ressecado. Então, tudo isso é conhecer bem o alimento, mas esse é o caminho aqui, tá? E você quer sempre o ΔT maior possível sem prejudicar o teu alimento. Guarda isso que eu estou falando. O Rafael está falando isso para você. Você quer o ΔT, o maior ΔT possível, desde que não degrade o alimento. E aí depende um pouco do conhecimento de cada alimento. Na verdade, o que eu quero de você, nessa aula 14 e 15, é que você sente e veja tudo com muita atenção, variando os parâmetros que são possíveis, né? Desde aqui da aula, aqui, ó, desde aqui, varia a quantidade de peças, põe em 95 peças aqui, ó. Olha como cai tudo, né? Olha a área como ficou pequenininha, aumenta, volta para 950. Aumenta o tempo, olha, vou aumentar o tempo, olha lá a área aqui que aconteceu. Vou diminuir o tempo. Entendeu? Ó, aumentei o tempo, ficou mais lerdo. Como ficou mais lerdo, a taxa vai ser menor, a área pode ser menor. Vai ser menor conforme o cálculo, diminuir o tempo. Preciso de maior taxa, a área tem que ser maior. Vou diminuir o tempo para 1 hora. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da minha carga térmica no meu evaporador. Ó, de 10 horas que era inicial, era 240 kW. Se eu quiser tudo em 1 hora, olha para onde vai. 1975. De 240 vai para 1975. Vamos voltar para 10. Agora é aquilo que eu estou te falando. Você vai ter que olhar. Uma coisa importante aqui, antes de eu fazer meu comentário. Use o bom senso na hora de cobrar as informações do evaporador do fabricante. Nem todos vai ter isso. Ele vai ter que te passar pelo menos aí a ideia de vazão volumétrica naquela temperatura e a capacidade de calor absorvido. Ele vai te recomendar quantos você vai usar, quantos ventiladores, né? Qual a potência de cada um. Aí você vai entrar com isso aqui, tá bom? É isso, pessoal, na aula de hoje. Agora, estava falando lá da temperatura. Em 1 hora, em 10 horas, se você fizer em 1 hora, o ΔT vai ser muito grande. Não vai dar tempo de resfriar a peça como um todo, se for uma peça de carne grande. Né? Tem todo um cálculo eu posso te mostrar, né, ao longo do curso, e vou te mostrar em algumas situações, mas isso é um cálculo mais avançado, é muito realmente física bruta, calcular como que vai ficando o perfil da carne. Imagina você cortando a carne e enxergando, né? Eu vou te mostrar algumas coisas, mas não é o propósito desse curso, como que o alimento se comporta. Eu faço isso para os meus clientes, né? Para ter o melhor dimensionamento possível, mas você cortou a carne no meio, como é que vai ficando a temperatura ali ao longo dela, né? Eu vou te mostrar aí basicamente como faz isso, mas realmente é um assunto muito sério que não é os propósitos desse curso aqui. Esse curso já é para te colocar num patamar elevado, de que poucos no país conseguem, mas tem mais níveis ainda com a gente. A gente, com muito esforço, trilhamos um caminho aí interessante de conhecimento nisso, tá? E a gente tem mais formas aí de continuar passando isso e mostrando isso, que eu vou te mostrar mais para frente, tá? Mas olha, o tempo
em geral, você tem que considerar bem isso. E você vai ver que se você quiser muito rápido, tipo fazer túnel de congelamento por um tamanho desse, cara, a potência que você vai ter que ter é tão grande que não vai ter compressor para te atender. Você vai ter que colocar uma usina termoelétrica ou hidroelétrica lá numa fazenda lá para alimentar, porque não vai ter como transmitir tanta energia assim para você. Você vai virar uma pequena cidade ali, né? Então, se bem que tem alguns clientes que são assim mesmo, né? Mesmo trabalhando com 10 horas, a câmara fria é tão grande que é assim. Tem que ter uma normal, né? Ter cabine primária, chega aí a 170 kV para o cara, porque é outro tipo de tratamento, tem que fazer uma subestação local. Então é complicado, mas tem que ver se também fazer em tão pouco tempo não vai prejudicar o alimento, se você vai ter o que você quer. Mas você tem que sempre fazer essa consideração do tempo, a rampa que você quer, para ter uma homogeneidade da temperatura na peça de carne ou do alimento que você trabalha, né? E também para não queimar, entre aspas, o alimento, que é a desidratação da superfície externa, o que vai dar um mau aspecto visual aí para o cliente final, consumidor final, tá bom? Então era isso, você vê que com tudo que a gente fez agora, a aula 14 e 15, simplesmente pegou todo o conceito da aula 13 para trás, jogamos aqui e acrescentamos mais, tá? Então, essa aula foi uma aula aqui que você aprendeu já a chegar no cálculo do evaporador, né? E mais, você volta lá na planilha, né? Você volte lá na planilha e vem aqui na brincadeira do evaporador aqui, do quanto de água é evaporada. Você quer saber quanto que de uma hora o máximo de gelo possível que pode, o máximo gelo possível que pode ser retido no evaporador? Faz isso vezes 3.600. Então você pode ter no máximo, eu vou falar olhando para você não me mal interpretar. No máximo, não é que é isso, é no máximo. Máximo é disso para menos. 256 quilogramas, porque multipliquei só 3.600 segundos por hora vezes quilograma por segundo, sobrou quilograma. 256 quilos por hora de gelo que pode acabar bloqueando o seu evaporador. Lógico que nem todo gelo que vira gelo vai para o evaporador. Um pouco ele acaba indo como flocos de volta para o ambiente e cai no chão e fica formando lá a camada de gelo no chão da câmara frigorífica ou aderindo nas paredes, é normal. Mas uma fração disso aqui acaba ficando retida no evaporador, entre as aletas, né? E aí eu quero te mostrar uma coisa muito legal que a gente fez, né? Em 2011, né? Eu, junto com a minha esposa, fiz um estudo, né? Um estudo bem bacana. Não está aparecendo aqui na tela. Deixa eu trazer para cá para você ver. Em 2011, eu depositei uma patente, né? Eu e minha esposa, né? De uma padrão de geometria fractal termodinamicamente estável disposto especificamente sobre superfícies metálicas de alumínio e cobre e empregado contra a formação e adesão de gelo e de ação protetiva à biocorrosão. O que eu queria? Eu queria fazer um ataque por plasma, que é um outro assunto de física que a gente trabalha, na superfície do alumínio e do cobre, com que faz um evaporador, mas na verdade eu tinha até uma outra ideia, por um assunto que eu fui contratado por uma empresa, né? Dentro do meu mestrado, doutorado, tudo, eu já estava começando a desenhar um mestrado. E aí eu fui percebendo isso, né? Falei, puxa, de repente vai ter a aplicação lá para o mundo da evaporação, né? Porque qual que era a minha ideia? O metal é hidrofílico, ou seja, ele é apaixonado por água. A água vai e ele tem todo um monte de forças para você estudar como que a água adere na superfície metálica. Isso eu cheguei a estudar para a formação, em conjunto com um amigo meu, para a formação de gelo no bico de aviões,
que voam principalmente na estratosfera. Né? Então você tem ali, vai formando, tem toda uma dinâmica, uma física dinâmica do processo de como que o gelo vai formando nas asas e no bico de avião, em antenas muito altas, né? E que no avião faz ele ter até turbulência, porque modifica totalmente a pedra de gelo no bico e na asa do avião, modifica totalmente o regime de fluxo de ar, né? O empuxo, chacoalha mesmo, né? Então, tem todo um estudo de materiais aí para você fazer com que a superfície do metal, que é hidrofílica, fica hidrofóbica e, na verdade, gelofóbica, né? De perder rápido o gelo, formar uma massinha já cai. E eu queria fazer isso para algumas superfícies metálicas de alumínio e cobre, que não vem ao caso a aplicação em especial agora, mas posteriormente veio a intenção de aplicar em evaporadores, né? E isso se faz por ataque de plasma. Você expõe o cobre e o alumínio ao ataque de plasma no gás certo, na energia certa, ele forma geometrias. É lógico, não é bonitinho igual no desenho. Aquilo ali é uma escala nanométrica, de nanômetros a micrômetros, tá? Que forma esse ataque. É uma rugosidade especial que a gente chama hierarquicamente organizada, né? Então, a ideia era essa. Mas aí eu descrevi uma patente, patenteei, mas eu patenteei logo no início dos meus estudos dessa patente, né? Mas aí eu acabei não tendo um sucesso prático, nesse trabalho que eu fiz, né? Eu patenteei com essa ideia, mas isso me gerou um conhecimento muito grande dessa dinâmica toda e eu continuo perseguindo uma solução para não depender de degelo. Esse é um dos objetivos que a gente tem. Eu parei com esses estudos há um tempo, né? Mas ainda a saga não terminou. Eu tenho umas ideias aí, e para pessoas interessadas a gente pode conversar em participação disso, se você tiver. Eu tenho uma ideia aí de médio e longo prazo de como fazer com que o gelo não seja mais aderido no evaporador. Qual que era o problema que eu tive ali? Um dos problemas é que o ataque que eu fiz era tal, e também a gente acabava tendo um mau contato térmico do ar com as aletas. E isso acabava fazendo com que você teria que ter uma área maior da aleta para compensar. Se bem que compensa, mas ela também não era tão termodinamicamente estável como eu esperava na prática. E a planta para produzir isso daí ficava muito caro, uma fábrica disso daí ficaria muito caro. Na época eu não encontrei interessados, né, em investir numa planta dessa. Mas eu tenho aprimorado o meu conhecimento em fazer um processo desse. E a ideia é que o evaporador não precise mais de nenhuma técnica. Imagina, cara, você viver num mundo que não precisa mais de degelo, que lindo, que maravilha. Não é frost free, não é nada, simplesmente o material rejeita o gelo, vai embora dele, né? Então eu estou perseguindo isso. Minha primeira tentativa contundente disso foi em 2011, junto com a minha esposa. Fizemos um trabalho físico interessante, mas acabamos não sendo bem sucedidos. É normal, faz parte, às vezes a gente fracassa mesmo. Eu tenho muitas patentes e nem todas me ajudaram muito. Uma ou outra me ajudou um pouquinho, mas nem todas. A maioria acaba... Eu não gosto de ver fracasso como fracasso, eu vejo o fracasso como mais um passo rumo ao sucesso, né? Dei mais um passo, aprendi mais alguma coisa, na próxima eu já não cometo mais o mesmo erro. Mas, o que eu estou te ensinando aqui, meu amigo, posso te falar que não chega aí a... Não são muitas pessoas que fazem isso no Brasil. Estou te passando um conhecimento de ouro. Aproveita e continue com a gente. Eu vou te levar para um outro patamar, tá bom? Um abração, valeu, tchau, tchau!